Muito bom dia a todos. Vamos dar sequência à nossa aula de PCA, aula de Programa de Conservação Aditiva. Me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e a gente tem trabalhado aí de maneira remota, com as aulas em formato remoto com o tema de PCA. Essa é a nossa quarta e última aula, Você que está assistindo essa aula agora, agradeço pela participação. Você que está assistindo essa aula aqui pelo YouTube, no nosso canal Quem Ensina Aprende, por favor, eu peço que você volte aí e assista a aula 1, a aula 2 e a aula 3 para dar sequência e entendimento a essa quarta aula, tá bem? A gente falou então na primeira aula sobre o PCA, falamos na segunda aula sobre a anatofisiologia da audição, a parte anatômica e a própria fisiologia. Na terceira aula, a gente começou a falar aí sobre como os nossos conceitos da audição, envolvendo principalmente o exame que é feito para a gente, ao escutar, verificar se a audição está preservada. E hoje a gente vai dar uma ênfase melhor aí a esses exames, Na terceira aula, a gente falou ainda sobre PAIR, que é a perda auditiva induzida por ruído. E agora a gente vai falar, finalizando aí o conceito de PCA, sobre os exames médicos, mais famoso aí deles todos, o exame de audiometria, Na verdade, quando a gente fala sobre audiometria, existem diversas, mas quando ela é voltada aí à saúde do trabalhador, ela se chama audiometria ocupacional, tá bem? E a audiometria ocupacional, ela vai ocorrer, de maneira a complementar o que a gente verifica lá no PCMSO. O Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional fala sobre a necessidade de ser realizado um exame, dividido em 5 etapas, Então, o exame admissional, no momento que o trabalhador é admitido, ele entra na empresa, começa ali o pacto laboral dele para aquele serviço, aquela atividade, aquele posto de trabalho. Nós temos o exame periódico, que ele é feito, como o próprio nome diz, com uma periodicidade, Então, ele pode ser feito a cada 6 meses, a cada 1 ano, tá bem? Justamente para monitorar a saúde do trabalhador. O exame periódico ele serve para monitorar se está tudo em controle, em relação à saúde do trabalhador. Nós temos aí o exame de mudança de função, caso o trabalhador ele tenha que ser modificado de setor, de ambiente, ou por uma necessidade, ou inclusive uma promoção, Nós temos ali uma mudança de função. Nós temos o exame de retorno ao trabalho, O trabalhador, porventura, ele passou por um afastamento, ou ele passou ali por uma necessidade de, de ficar afastado, do ambiente de trabalho. Ele tem que retornar ao trabalho fazendo um retorno ao trabalho, fazendo um exame novo, principalmente se houve um afastamento aí superior a 30 dias. E nós temos ali o último caso, o exame que encerra o pacto laboral com o trabalhador, que é o exame demissional. Também esse exame demissional ele serve justamente para comprovar ali que a demissão daquele trabalhador ele entrou e saiu com a mesma saúde, a integridade física do trabalhador foi preservada. Sendo assim, falando um pouco aí sobre a área de PCMSO e fazendo uma correlação com os exames audiométricos, vamos entender um pouquinho o perfil do exame audiométrico e por que ele é realizado, tá bem? Sendo assim, peço que vocês prestem atenção nesse vídeo aqui, E se porventura ele tiver algum apontamento lá no YouTube depois, a gente coloca o link, na descrição do vídeo. A perda auditiva induzida por ruído é um problema que atinge muitos trabalhadores que passam horas em locais com barulho excessivo. Esse tipo de perda auditiva é irreversível, por isso é muito importante se prevenir. É o que você confere no quadro Saúde e Segurança no Trabalho de hoje. O barulho que você escuta no seu dia a dia, principalmente no ambiente de trabalho, pode dar muito mais do que dor de cabeça. E trabalhar assim exposto aos ruídos, sem nenhum
tipo de proteção pode causar perda auditiva em longo prazo. Durante a rotina do trabalho, os ruídos sempre vão existir. Mas tem profissional que fica muito mais exposto que outros ao barulho. Gente que trabalha em obras, no trânsito, serralherias, aeroportos. São esses os trabalhadores que mais sofrem com a PAI, a perda auditiva induzida por ruído, que, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a terceira maior causa de doenças ocupacionais em todo o mundo. A perda auditiva induzida por ruído é uma perda mecânica, né? Então, o ruído entra na orelha da pessoa de uma forma tão intensa a ponto de mudar a estrutura. Então, ela vai vibrar tímpano e ossículos de uma forma muito intensa e, consequentemente, a água que fica dentro da cóclea, que a gente chama de endolinfa, ela vai passar de uma forma tão abrupta dentro do sistema que ela vai danificar as células da cóclea. Ou seja, o ruído em excesso e intenso, com a potência a partir de 85 decibéis por 8 horas por dia, age dessa forma. Ao chegarem aos ouvidos, as ondas sonoras causam uma forte vibração nos tímpanos. Essa vibração atinge a cóclea, essa cartilagem em forma de caracol que fica no ouvido interno. Dentro da cóclea tem água. Quando essa água é chacoalhada pela força da vibração, as células são danificadas. E se o trabalhador fica exposto muito tempo a esse ruído, essas células não conseguem se recuperar, causando a perda induzida por ruídos. E foi isso que aconteceu com o José Barbosa. Ele é músico e também trabalha como mecânico nesta oficina. Durante a semana, a trilha sonora que ele escuta é essa. E ficar exposto a esse barulho todo de segunda a sábado por mais de 8 horas por dia fez com que o José começasse a sentir os sintomas da perda auditiva. Mas ele só teve certeza da gravidade do problema quando foi fazer um exame admissional para trabalhar em uma outra empresa. O José já descobriu que perdeu 70% da audição do ouvido esquerdo. Além disso, ele sente sintomas clássicos dos problemas causados pelo excesso de barulho, como zumbido no ouvido, alteração do sono, irritabilidade e intolerância a sons intensos. E a surpresa custou a ele o emprego novo. O mecânico até começou a trabalhar como homem qualidade, uma espécie de chefe de pátio da concessionária, mas por causa do problema, acabou saindo da empresa. Tendo em vista que eu não estava tendo eficácia, né, no cargo confiado, eu tive que sair. Daí acabei montando o meu processo, né? E justamente também. Apenas com da capacidade músico das dificuldades de dicção por conta seu né, bem alto, e aí eu tive que fazer uma redução por conta disso. Eu não percebi. Eu falava, as pessoas falavam, não tô, não, falava. E aí eu tive curso de dicção, assim, para falar melhor, como para poder educar o tom de voz. A especialista explica que a perda auditiva é irreversível, mas pode ser tratada com aparelhos auditivos que fazem com que o problema não evolua, o grau de surdez não aumente. O que o trabalhador pode fazer para não ter a vida profissional tão prejudicada é investir em aparelhos de proteção auditiva e, sempre que puder, ficar em locais silenciosos e dar repouso aos ouvidos. A melhor forma de combate à perda de audição é a prevenção. Cuidados básicos como não utilizar fones de ouvido no volume máximo, em festas manter distância de caixas de som, não introduzir nenhum objeto nos ouvidos, nem mesmo cotonetes, e até não deixar tão alto aparelhos eletrônicos dentro de casa, como rádio e televisões, também ajudam no combate a problemas causados pelo excesso de ruídos. Mesmo com tantos cuidados, o mais essencial para o trabalhador é a atenção. O trabalho exposto a muito barulho não pode deixar de usar os equipamentos de proteção. É necessário que o profissional, após o diagnóstico, ele faça os tratamentos necessários, a adaptação do aparelho auditivo para melhora da qualidade de vida, a terapia de zumbido para melhora também do zumbido, para ele ter uma sensação e uma vivência melhor desse barulho e, consequentemente, a proteção dali para frente para que ele não venha a ficar pior. Todas as pessoas precisam ter em mente que os ruídos intensos danificam a audição e isso é reversível.
Então, se eu estou sentindo o sintoma de zumbido, por exemplo, cansaço ao final do dia, por uso excessivo, né, desse barulho, eu já tenho que me preocupar. Eu não posso deixar isso agravar. Pessoal, então esse vídeo, né, ele falou bastante sobre a perda auditiva, né, e consequentemente aí das suas consequências, né, para um trabalhador, né? Quem nunca aí foi numa oficina, né, e observou lá o mecânico com a máquina ou lá na loja de alinhamento do lançamento e ouviu o barulho, né? E é extremamente irritante para o ouvido naquele momento. Imagina para aquele indivíduo que permanece, né, as 8 horas de trabalho, 5 dias por semana naquela exposição, tá bem? Falando especificamente sobre os exames audiológicos, né, voltados a verificar a preservação da audição, eu preciso entender um pouquinho como que funciona, né, aquele exame que muitas vezes alguém já chegou a fazer, né, e relatou, né, como que é feito esses exames. Quando eu falo, então, sobre a realização de exames audiométricos, né, o primeiro ponto o trabalhador deve se atentar, né, e deve ser realizado aí por uma boa fonoaudióloga ou por um médico, né, a realização desse exame, tá bem? Então vamos por partes aqui, vamos entender um pouquinho como funciona a questão da audição, né, e justamente a relação que a gente precisa traçar durante o exame audiológico, né, ou audiometria. Então, primeiramente, a preocupação maior da fonoaudióloga ou do médico é realizar uma bateria audiológica básica, né? Por que básica? Ela é feita sem tantos recursos, né, sem tantos instrumentos, como, por exemplo, os exames que a gente vai ver aqui abaixo. A bateria audiológica básica, ela é feita primeiramente com uma anamnese audiológica, tá? Essa palavra anamnese, né, ela é difícil aí para muita gente, principalmente quem não é da área da saúde, porque a anamnese é um jargão médico, é uma palavra que é usada mais na área médica, tá bem? Então, a anamnese nada mais é do que uma entrevista, tá? A anamnese, ela tem esse pretexto, né, de ser chamada dessa forma, mas, em outras palavras, é uma investigação através de uma entrevista. Quando a gente busca a questão da anamnese, ela exatamente é um questionário no qual o profissional da área da saúde vai investigar, né, e vai traçar uma intenção de um ponto inicial de um provável diagnóstico, a resposta aí dos processos vitais, tá bem? Então, quando a gente fala sobre a anamnese audiológica, o profissional da fonoaudiologia ou o médico, ele traz aí uma anamnese para verificar a questão audiológica, né, daquele trabalhador. Então, as perguntas, né? Você atua ali realiza tiros com arma de fogo, ouve música muito alta, utiliza aparelho de som ali no fone de ouvido. Esses questionamentos, né, precisam ser feitos pelo profissional para possivelmente ele traçar um diagnóstico, né, caso ele apresente uma perda de audição. E para verificar também quais são os hábitos pessoais daquele trabalhador. Então, a anamnese nada mais é do que uma entrevista. Nós estamos vendo na sequência a meatoscopia prévia, né? Quando a gente fala em meatoscopia, eu preciso então de um aparelho, né, chamado meatoscópio, tá bem? O meatoscópio a gente vai ver um pouquinho mais à frente ali, mas é aquele aparelho, né, que o profissional aí da fonoaudiologia ou médico,
ele vai verificar o meato acústico, tá? Daquele trabalhador. E é o que a gente verificou lá na aula 1, né, na aula 2, na verdade, de anatomia, o canal auditivo externo, tá bem? Então, se você não recorda aí, eu peço que você volte na aula 2 para verificar o que é o canal auditivo externo, que é basicamente aí o canal onde a gente vai captar o ouvido, né? Vai captar o áudio, na verdade, que vai captar o ruído, tá bem? Então, a meioscopia, ela é feita para verificar ali se existe alguma alteração no tamanho, tá? Do meato acústico, e também dá para verificar ali se existe a possibilidade de existir uma rolha de cera, tá bem? Que pode impactar ali no canal auditivo. Então, a meatoscopia, ela é um exame que é feito dentro do ouvido, uma inspeção visual, através de um equipamento chamado meatoscópio. E essa investigação feita pelo profissional da fonoaudiologia ou médico é para verificar se as vias de audição estão preservadas, né? Se não há ali, por exemplo, uma rolha de cera, se o tímpano ele não está perfurado, tá bem? Então, dá para verificar essa possibilidade. Nós temos na sequência aqui a audiometria tonal, que aí ela é dividida entre via aérea e via óssea, tá bom? Então, muitas palavras aí que vocês vão estar observando, né? Audiometria tonal, audiometria vocal, mas basicamente, né, é uma medida, metria, né, significa medida, e áudio significa que você está ouvindo, né? Então, é mensurar, basicamente medir o que você está ouvindo. Tá? O propósito básico do exame de audiometria é exatamente isso. A audiometria tonal, ela é dividida entre via aérea e via óssea, nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente, mas a via aérea é como o som chega ao seu ouvido, e a óssea é para verificar ali, basicamente, aqueles 3 ossículos, né, martelo, estribo e bigorna, se eles estão íntegros e funcionando perfeitamente. Na sequência, a gente verifica ali a audiometria vocal, tá? Que aí ele tem uma singela diferença, né? A audiometria, quando a gente fala entre tonal e vocal, a tonal ela vai avaliar a capacidade auditiva, tá bem? E aí, basicamente, o que a gente vê na audiometria vocal foca mais na capacidade de compreensão de determinadas palavras, né? Então, o indivíduo está dentro de uma cabine acústica fechada com uma espessura significativa ali de espuma, e a profissional da fonoaudiologia ou o médico vai tentar interagir, conversar com aquele trabalhador, né? Simplesmente fazendo uma pergunta, né? E observando se ele vai ter um retorno. Se ele não está, por exemplo, fingindo que ele não está ouvindo, ou se ele não está ali, basicamente, não está interpretando direito ali o que ele está ouvindo. Então, umas perguntas, né, como, por exemplo, levanta a mão ou abaixa a mão, essas podem ser um momento de investigação aí, um teste, para verificar se a audição dele está preservada. Depois, a imitanciometria, tá? Essa imitanciometria, ela vai avaliar basicamente a membrana timpânica, se existe, por exemplo, uma flacidez ou uma rigidez dessa membrana, e ainda o quanto demora para aquele indivíduo apresentar um reflexo, né, do tímpano e ainda dos ossículos do ouvido médio. Os ossículos, conforme a gente já falou diversas vezes, aí, o martelo, o estribo e bigorna, tá bem? Então, esse exame de imitanciometria, né, ela serve basicamente para o profissional da saúde, né, no caso o médico ou fonoaudiólogo, determinar se existe uma resistência dessa membrana timpânica, tá bem? Então, haverá um estímulo acústico através daquele fone de ouvido, e esse teste vai medir a pressão que há entre o tímpano até os ossículos para verificar ali se existe essa pressão, tá bem? Então, muita gente que, porventura, faz atividade de mergulho
ou toca o instrumento, né, e fica próximo à caixa de som, vão apresentar uma certa acidez, né, naquele tímpano, tá bem? Então, provavelmente ela não vai ter uma perda auditiva, mas a pressão dela vai ser diminuída. Nós temos outros exames, né, que a gente vai citar alguns aqui, lembrando que o propósito não é que vocês se tornem aí profissionais especialistas em audiometria, mas a gente precisa conhecer um pouco, né, os exames que são feitos. Nós temos primeiramente aí as otoemissões acústicas, né, que elas são basicamente quando a gente procura conhecer um pouquinho desses exames, ele é um exame que é pouco utilizado, tá? Não por questão de custo nem nada, mas é porque é difícil encontrar quem realiza esses testes, mas eles são voltados muito a avaliar o sistema auditivo pré-neural, né? Antes de chegar ali no sistema nervoso, né? Então, é captado todas as células ciliares da cóclea, ele é realizado bastante em crianças, aí é o famoso teste da orelhinha, né, que é realizado nas crianças, principalmente para verificar se a criança, depois que ela nasceu, se o sistema auditivo dela está tendo uma resposta, né? Então, basicamente, é colocado ali, é introduzido uma sonda no canal auditivo externo, na entrada do ouvido, e é observado, né, qual que é o retorno daquela criança, tá bem? E é como se fosse um barulho de caneta, sabe essas canetas que a gente aperta, né, e ela faz um barulhinho colocado ali dentro do ouvido, né, como se você estivesse abaixando e subindo a caneta, e ali existe um limite de detecção desse barulho, né? Eu fiz aqui, eu acredito que vocês devem ter ouvido, né, para verificar se existe uma eletroestimulação, ali uma estimulação acústica desse ouvido, tá bem? Temos aí na sequência o exame chamado Bera, ele já é um pouquinho mais famoso, vamos falar assim. Nós temos que conhecer um pouquinho, né, do exame. Bera, né, é uma abreviação em inglês de Brainstem Evoke Response Analysis, né? Então, é uma análise de resposta evocada ou medida do sistema auditivo, consequentemente neural, tá bem? Então, ele vai detectar como presença do tronco encefálico e aí observar ali a integridade das vias auditivas, desde a orelha até o córtex cerebral, até a região mais voltada ali, mais interna possível na audição. Então, o exame de Bera ele já é mais usado principalmente pelos fonoaudiólogos que trabalham com exames de audiometria ocupacional, porque algumas pessoas elas já apresentam a perda de audição, né, antes de entrar na empresa, tá? Então, se porventura ele foi contratado com essa perda de audição, possivelmente, né, essa perda de audição ela vai se manter, ela vai continuar progredindo, mas não necessariamente pela exposição ao ruído, tá bem? Então, pode ser uma alteração neurológica, pode ser uma alteração de córtex cerebral, pode ser uma alteração de lesões pré-existentes na cóclea, no nervo auditivo e no próprio tronco encefálico, que vão gerar perda de audição ao longo do tempo, tá bem? E não necessariamente por causa do ruído. O ruído ele vai certamente gerar uma aceleração, né? Mas ele basicamente vai ter essa perda de audição independente de estar exposto ou não ao ambiente de trabalho, tá? O que o profissional da área médica, aí, o médico do trabalho, médico otorrino ou fonoaudiólogo precisa ter é que esse exame, essa perda de audição, ela é relacionada a uma degeneração natural daquele indivíduo, tá bem?
Nós temos depois na sequência a eletrococleografia, né? Ela é meio que um trava-língua aí. Então, a eletrococleografia, tá? Então, basicamente, quando a gente fala sobre eletrococleografia, é um exame semelhante ao BERA, tá? Ele vai analisar os potenciais elétricos, ou seja, se há conexão ali da orelha interna para todo o sistema auditivo. Então, esse exame ele é um pouco menos utilizado, né? Muita gente procura aí fazer o BERA, porque ele já é um pouco mais abrangente, mas, por exemplo, ele vai apresentar ali o que a gente chama, né, de sincronias auditivas, né? Que podem ser relacionadas a neuropatias ou doenças que estão relacionadas ao desenvolvimento de uma perda de audição, né? E pode apresentar, por exemplo, ali, vertigem, tontura, e doenças mais voltadas aí à área médica, né? Lembrando que a gente, não, como eu falei, vocês não vão se tornar especialistas em audiometria, mas tem uma doença chamada doença de Meniere, que ela acaba atingindo, né, boa parte do sistema auditivo, né, e muita gente relaciona simplesmente ao trabalho, né, mas a pessoa pode ter essa doença e não tem nenhuma relação, né, com o trabalho. Ela começa atacando, vamos falar assim, né, os dois, uma infecção que começa a degenerar ali, a gerar uma inflamação nos ouvidos, acompanhado, né, de uma solução purulenta, né, o pus dentro dos ouvidos. Ela pode ser drenada aí pelo profissional otorrino, né, mas ela pode voltar ocasionando uma perda de audição, zumbido, diminuindo a pressão dos ouvidos, apresentando ali vertigem e todas essas relações, né, e todos esses sintomas que são característicos da perda de audição. Ela vai certamente levar uma labirintite, vai levar ali vertigens, tontura, mas é uma doença crônica relacionada aí ao sistema auditivo e não tem nada a ver, né, não tem nenhuma relação com a perda de audição provocada por ruído. Bem, nós temos audiometrias de alta frequência, né, então o que a gente vê hoje na audiometria, tanto tonal como vocal, né, a audiometria ocupacional ela é uma audiometria de baixa frequência, né, os parâmetros são de baixa frequência. No caso da audiometria de alta frequência, vai aumentar ali os barulhos, né, os sinais que a gente capta, né, que a gente ouve. E nós temos aí, por último, né, o TPEC, né, que é o teste de processamento auditivo central. Esse TPEC, né, eu particularmente nunca vi nenhum profissional otorrino, né, ou médico do trabalho solicitar esse exame, né? Ele é um exame mais voltado aí à área da fonoaudiologia, que é para verificar se há um transtorno do processo auditivo, né? Então, o teste é para verificar se existe um transtorno, e esse transtorno ele pode ser basicamente ali o trabalhador ele vai ter um mau estímulo, né, de sonoro, e certamente esse processamento auditivo central não significa que ele tem perda auditiva, mas que ele tem um transtorno para ouvir, né, basicamente para captar os barulhos que estão ao seu redor, tá? E esse indivíduo que tem esse transtorno de perda de processamento auditivo, são referentes, né, a uma perda auditiva voltado aí à parte periférica, né, e da percepção auditiva, ou seja, dos sons que estão à volta daquele trabalhador. Todo mundo vai ouvir o som próximo dele, mas ele não vai fazer uma associação direta, né, do que ele está ouvindo. Então, se ele ouve lá um barulho de máquina, ele pode acreditar que aquele barulho é um barulho de motor, por exemplo, ou de um avião, né? Então, esse TPEC,
ele é feito aí, tem sinais ali sonoros, e ele tem que fazer uma interpretação destes testes, tá? Basicamente, é esse o exame, tá bom? Então, voltando, né, a gente tem que ver todos esses exames aqui, mas o principal que a gente precisa se atentar enquanto profissional da área da saúde e segurança do trabalho é a audiometria, né, ocupacional, que lembrando, a gente não vai realizar esses exames são feitos somente por profissionais da área médica, principalmente o médico otorrinolaringologista e o médico do trabalho, também ele tem um conhecimento sobre esses exames, mas principalmente ali o fonoaudiólogo especialista em saúde do trabalhador. Para a realização dos exames, a gente tem um pré-requisito, né? Então, quando a gente vai fazer um exame de sangue, também pedem para a gente ficar tantas horas em jejum, né? Quando a gente pede para fazer um exame de endoscopia, por exemplo, a gente tem que ficar tantas horas sem comer. No caso do exame de audiometria, a gente também tem alguns pré-requisitos aqui, né? O meato acústico tem que estar livre, né? Ou seja, o canal auditivo externo ele não pode apresentar nenhuma rolha de cera, nenhuma alteração, né, nesse canal auditivo externo. Por isso que é feito a meatoscopia, né, daquele trabalhador, né, o profissional da fonoaudiologia vai fazer essa meatoscopia através do meatoscópio, tá bem? E se verificar que o meato acústico está livre, né, faz aqui uma outra pergunta para ele, né, para verificar se a saúde auditiva dele está preservada, que é o período de repouso à exposição ao ruído. E aí, falando sobre repouso acústico, né, é solicitado no mínimo 14 horas de repouso acústico, tá bem? E já vamos explicar o porquê essa questão de repouso acústico. Quando a gente verifica a possibilidade do trabalhador fazer o exame, além do meato acústico livre, ele precisa ter 14 horas de repouso acústico. Então, o ideal, né, aqui o melhor dos mundos, vamos falar assim, que o trabalhador, um dia antes do exame, ele não fosse exposto a um ruído, tá bem? Então, é solicitado aí pela área médica e pela área da enfermagem que o trabalhador realize os exames, por exemplo, numa segunda-feira, pela manhã, sem exposição ao ruído de fábrica, sem o ruído do ambiente laboral. Quando a gente vai entender um pouquinho mais aí da fisiologia da audição, foi falado para vocês que existe cílios, né, dentro do ouvido e principalmente dentro da cóclea, há um líquido ali chamado endolinfa, e quando ele está exposto a um ruído, essa endolinfa ela é estimulada, criando um aumento desse líquido dentro da cóclea e também dentro do sistema auditivo. Aqueles cílios, né, eles são movimentados, criando, né, basicamente ali uma hipersensibilidade nessa região. No caso do repouso, esse líquido ele é drenado, ele diminui, tá bem? E nós temos também a possibilidade desses cílios eles voltarem uma hiperpolarização, né, uma hipopolarização, eles diminuem de tamanho, tá bem? Então eles despolarizam, né, criando ali uma diminuição desses sinais de audição. Então é provável, né, que o trabalhador ele não seja exposto ao ruído durante 14 horas, ele dormiu uma madrugada inteira, né, antes de fazer esse exame. Obviamente que ele não deve ser encaminhado para fazer o exame depois de ouvir música ou depois de um dia de trabalho, afinal de contas ele vai apresentar ali uma alteração do seu sistema auditivo. Nós temos outros pré-requisitos, né, que aí a calibração eletrônica anual dos equipamentos, né, nós temos ali o exame, basicamente, né, nós temos, além da cabine acústica, né, nós temos o aparelho que vai fazer a avaliação, né, da audiometria. Então, quando a gente busca ali na internet, né, ou busca conhecer os aparelhos de audiometria, existem diversos, né, mas é o que eu preciso conhecer, né, e saber se eu for responsável por essa calibração, né, muitas vezes
a gente, da segurança do trabalho, a gente acaba ficando habitualizado a fazer essa calibração eletrônica ou encaminhar os equipamentos para fazer essa calibração. E a gente acaba tendo que conhecer um pouquinho dessa área, né? Nós temos lá os equipamentos de medição, né, da higiene ocupacional, né? Nós temos a dosimetria, os IBUTGs, né, os equipamentos, e a gente tem que mandar anualmente fazer os aparelhos para fazer a medição. No caso da audiometria, nós temos o audiômetro, né, que aí nós temos diversas marcas, nós temos diversos equipamentos, e é o aparelhinho, né, que vai fazer a captação, que vai emitir os sons via um fone de ouvido, e ele precisa ter uma calibração anual. Então, vocês aí, antes de mais nada, profissionais da segurança do trabalho, vão precisar juntar ali os exames médicos daquele trabalhador, né, os exames audiométricos daquele trabalhador, em uma eventual perícia ou em eventual processo judicial. E aí eu já recomendo vocês a juntarem também a calibração eletrônica dos equipamentos, principalmente ali nos últimos 5 anos, porque é o que pode ser solicitado para a área médica, tá bem? Mas certamente eu tenho que juntar se eu realizei, né, nos últimos 5 anos a calibração eletrônica desses equipamentos. E nós temos também a cabine acústica, né, de aferição anual. A cabine acústica ela é feita geralmente por empresas especializadas, né, principalmente as empresas que fabricam essa cabine acústica, porque ela tem uma certificação ISO a atender, né? Então a certificação ISO, né, que ela vai ser ali basicamente falando sobre a qualidade daquele equipamento e ainda falando sobre as dimensões desse equipamento. Eu não posso amanhã pedir para o serralheiro ali do meu vizinho fazer uma cabine acústica, tá? Eu preciso comprar ela certificada para exigir a aferição anual dessa cabine acústica, porque ela tem uma espuma, essa densidade ao longo do tempo, é igual uma espuma de colchão, ela vai diminuir, ela vai expandir e vai certamente gerar ali um ambiente tão favorável para a realização dos exames. Quem compra uma cabine acústica, a realização dos exames ocupacionais, mas essa cabine acústica, né, tá escrito até cabina aqui, na verdade é cabine acústica, né? Essa cabine acústica, ela vai ter um custo, né, para sua manutenção também. E aí eu tenho na sequência, né, uma atenção aqui que eu já falei diversas vezes, somente fonoaudiólogos e médicos devem realizar os exames audiológicos, tá bem? Porque eles têm um conhecimento melhor aí desses exames e dessa aferição da audição, vamos assim dizer. E especificamente, né, a gente sabe que técnicos em segurança do trabalho têm um conhecimento superficial, assim como enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, conhecem de audição, conhecem da audiometria, mas não são especialistas na matéria, tá bem? Então vamos deixar isso somente para médicos e fonoaudiólogos realizarem esses exames. O que eu tinha comentado com vocês, a audiometria tonal, ele é um exame subjetivo, né? Então, por isso que o trabalhador, ele vai sempre ali estar colocando o fone de ouvido, né? E aqui já aparece um sinal para vocês, sempre que vocês pegarem o exame de audiometria e observarem a cor vermelha, nós estaremos falando aí sobre a orelha direita, tá? Vamos guardar ali, na verdade, o ouvido direito, né? A orelha não, é o ouvido direito. E tudo que for da cor azul, nós estaremos falando aí sobre o ouvido esquerdo do trabalhador, tá bem? Por que eu falei ouvido e não orelha? Lembre que nós temos o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno, tá? Então, nós temos aqui 3 ouvidos do lado direito e 3 ouvidos do lado esquerdo, tá? 3 regiões, né, que vão ser responsáveis por captar, fazer uma espécie de separação e depois fazer uma diferenciação de que ruído que eu estou ouvindo.
tá bem? Então, a via aérea ela vai ser responsável ali para verificar a entrada do ruído ou do som. Já a via óssea, né, ela é produzida, né, justamente por aquela parte do fone de ouvido mais arredondada, que ela vai captar, né, os sinais elétricos, né, e vai verificar ali também a possibilidade, né, de pressão, né, no sistema do meato acústico, tá bem? Então, tanto no ouvido interno, no ouvido médio, no ouvido interno, a via óssea vai ser responsável por captar ondas sonoras, né? Ondas elétricas, desculpa, a onda sonora vai ser na via aérea, e a via óssea vai ser responsável por verificar a integridade de tímpano, de pressão entre o tímpano e o ouvido médio, né? Ouvido médio, ouvido externo, e nós temos ainda também que verificar ali sinais em relação à pressão que nós temos do tímpano com os 3 ossículos aqui, tá bem? O ouvido, os ossículos martelo, extremo e bigorna. Na sequência, né, vamos lembrar aqui que eu tenho a possibilidade de realizar também outros exames, conforme a gente viu lá no primeiro slide. Nós temos o Bera, nós temos a audiococleografia, né, que vai ser realizado, mas não é feito através da audiometria, tá? A audiometria via óssea só vai ser responsável para verificar a integridade física do ouvido externo e do ouvido médio. Do ouvido interno eu vou precisar de outros exames, tá bem? Então, basicamente, a audiometria tonal, né, ela é um exame subjetivo, né, que também só pode ser chamada de audiometria ocupacional, para verificar a via aérea e via óssea daquele trabalhador. E aí a gente apresenta para vocês o audiograma, né? O audiograma é assim como nós temos lá na área cardiológica, né? Nós temos o eletrocardiograma, né? Que são basicamente sinais, né, que são captados e transformados ali, projetados em um papel. Nós temos o audiograma, que é o resultado da audiometria. Observem aqui que eu tenho uma primeira coluna de hertz, tá bem? Essa coluna de hertz ela vai começar aqui a 250, chegando até 8.000 hertz, tá bem? E nós temos aqui uma outra coluna, né, que vai falar sobre a intensidade. Essa aqui vai falar sobre intensidade e a de hertz vai falar sobre frequência, tá bom? A de hertz vai falar o número de repetições que nós vamos apresentar de 250 a 8.000 hertz. E a faixa de intensidade nós vamos observar de 0 decibéis a 120 decibéis, tá bem? Então, eu preciso entender que eu vejo a frequência, a quantidade de vezes que se repete, e a intensidade, que é basicamente aumentando, né, a frequência, a intensidade, né, que eu tenho aqui do ruído, tá bom? Então, intensidade decibéis, frequência hertz, tá bem? Na observação que eu tenho, né, que vocês estão vendo aqui, né, até eu tô com uma bolinha vermelha aqui na minha projeção, aqui no meu mouse, e eu quero que vocês observem primeiramente a via vermelha, né, que ela vai falar ali sobre o ouvido, né, direito. Tudo que for da cor vermelha vai falar sobre o ouvido direito. E aí ela está representada através de uma bolinha que vocês estão vendo aqui, tá bom? Essa bolinha, ela vai estar medindo aí, vai estar observando a via aérea daquele trabalhador. Portanto, a via aérea, ela é representada através de uma bolinha redonda aqui, do ouvido direito daquele trabalhador. Então, percebam aí que ele está ouvindo, né, as frequências com uma intensidade, né, com decibéis aqui, dentro dessa faixa. Então, eu posso falar que ele está com uma audição preservada do ouvido direito, né? Percebam aí que a bolinha, ela está provavelmente aqui entre os 10 a 20 decibéis, ou seja, ele está ouvindo perfeitamente o ouvido direito desse trabalhador.
No ouvido esquerdo, que está representado através de um xizinho aqui, ou uma estrelinha, conforme vocês quiserem chamar, ele também começa a ouvir, né, dentro de limiares bem próximos, né, do canal auditivo da via aérea do ouvido direito, e no ouvido esquerdo também ele tem ouvido aqui perfeitamente, né, quase um em cima do outro aqui. Então, posso dizer que essa audição ela está preservada, né? Ele tem uma frequência aí de ouvir algo em torno de 10 a 20 decibéis, ou seja, uma intensidade bem baixa com uma frequência bem baixa. Isso vai ser o que a gente chama de faixa de normalidade. Até 25 dB significa que a pessoa tem uma audição de jovem, né? Então, antigamente era falado isso, né? A pessoa tem uma audição de jovem. Hoje a gente sabe que os jovens usam fone de ouvido, utilizam aí instrumentos de microfone, bateria, e acabam tendo, cada dia que passa, uma perda de audição maior. Mas eu preciso observar na via aérea, né, que o som está chegando perfeitamente no sistema auditivo daquele trabalhador, daquele indivíduo. Lembrando que eu estou falando da via aérea, que vai ser responsável por captar as ondas sonoras dentro do ouvido do trabalhador. Se eu apresentar alguma alteração em via óssea, né, eu vou apresentar esses sinais aqui, sinais de maior e menor, né, tanto uma setinha para a direita como uma setinha para a esquerda, tá bem? Lembrando sempre do ouvido externo ou ouvido interno. Tudo que for via aérea vai ser representado através de uma bolinha e um traço. Tudo que for via aérea do ouvido externo será representado através de um X, né, ou uma estrelinha, através de um pontilismo ali, através de pontinhos na sequência, tá? Então, observem que nós temos aqui esse sinal, tá bem? A interpretação desse sinal. Tudo que for via óssea, né, do ouvido externo como do ouvido direito como do ouvido esquerdo, eu vou apresentar aqui um sinal para a direita e um sinal para a esquerda, tá bem? Como se fosse uma seta. Mas geralmente essas vias ósseas aqui vão apresentar alguma alteração nos 3 ossículos ou ainda uma diminuição de pressão entre o meato acústico e o tímpano. Então pode ser que a gente não está observando esses sinais, né, mas geralmente eles podem apresentar aí, principalmente em pessoas com alguma alteração da via óssea, tá bem? Então, primeiramente, né, vamos lembrar novamente aqui. Preciso conhecer o audiograma, saber que ele é um quadriculado, que o quadriculado ele vai de hertz, né, de 0 hertz, mas não apresenta o 0 aqui, ele já começa a 250, tá? Então, ele é feito uma medição da sua frequência, ou seja, as repetições dessas ondas sonoras, e depois nós temos a pressão sonora, que é medida através da intensidade, que vai de 0 a 120 dB, né, decibéis aqui, o decibel, em relação à intensidade, tá? Frequência hertz, intensidade dB. A faixa de normalidade, ela vai aqui de até 25 dB, né, que é o que a gente considera uma pressão sonora, ali um exame considerado normal em relação ao perda auditiva. E nós temos a via aérea, que vai ser representada através de uma bolinha e um traço, ou xizinho e pontilismo na sequência. E nós temos a via óssea, que vai ser representada através de um sinal para a direita e um sinal para a esquerda, para verificar a possibilidade de uma perda de audição. Vou passar para vocês aqui uma série de interpretações, né, e obviamente que com o passar dos anos, o passar do tempo, a gente começa a interpretar melhor esses exames. Lembrando que a gente vai ter a gota daquela perda de audição, que eu já falei na aula passada. A gente pode ter ali sinais de alteração em relação ao sistema tanto da via óssea como da via aérea, mas é tudo uma questão de interpretação. A parte boa de tudo isso, pessoal, é que não é a gente que faz esses exames, mas a gente precisa interpretar e conhecer um pouco dos sistemas de audiometria, né? Nós técnicos em segurança, a gente não
faz esses exames, a gente não interpreta esses exames. A gente precisa conhecer para saber e para identificar ali uma perda de audição, por exemplo. Nós temos alguns resultados aqui, né, de audiometrias. Então, observem ali uma alteração em via óssea, né, do lado direito. Nós observamos ali uma frequência fora da taxa de normalidade, né? Aquela taxa de normalidade que a gente viu, que era de 0 a 25 dB. Percebam ali que a via óssea, ela está apresentando uma alteração, né? Entretanto, percebam que a frequência aqui, ó, a frequência, tanto como a intensidade, já passou da faixa de 25 dB. Aliás, todos esses aqui, né? Eles estão, tudo que está para baixo dessa linha pontilhada, é que está para baixo da faixa de normalidade, né? Tanto esse, como esse, tá? Quando há presença ainda de sinais para baixo, significa que o indivíduo, nós tínhamos lá 120 dB, ele não conseguiu ouvir, né? Nem 120 dB. Então, certamente, esse indivíduo ele tem uma perda severa de audição, tá bom? Apresenta aqui 4 kHz são sinais que o indivíduo ele teve uma normalidade até certo ponto de exame, só que aí nas altas frequências, né, ele teve que ter o que a gente chama de mascaramento, né, que é um exame, que é uma interpretação do exame aqui, um mecanismo desse exame, para observar ali algumas alterações de via óssea, né, que é feito pelo profissional da fonoaudiologia ou o otorrinolaringologista, né, o médico do trabalho, ou o médico do trabalho. O que cabe a gente, enquanto profissional, né, da segurança do trabalho, é observar, né, que aquele exame que a gente viu anterior estava perfeito e esse tem diversas alterações, tá bem? Na sequência, né, para a gente entender um pouquinho mais da sequência aqui dos regimes audiométricos, né, quando eu falei do mascaramento, geralmente limiares que são obtidos nas vias aéreas, né, acima de 40 dB, né, acima de 40 decibéis, serve para ser testado, né, a via aérea da orelha testada, né, então, por isso que o fonoaudiólogo ali, ou o otorrino, ele utilizou do mascaramento da audiometria para verificar se havia alguma alteração da via aérea na via óssea, né, ou vice-versa, da via óssea na via aérea, também. Então, é feito uma alteração ali através do audiômetro, para observar se o ruído ele está chegando, né, naquele ambiente, né, naquela orelha testada, tá bem? Então, é feito um mascaramento da orelha direita na contralateral, no caso na esquerda, para verificar se existe uma alteração. Nós temos ainda a imitanciometria, né, que aí ela já é um pouquinho diferente da relação do que nós vimos na audiometria, mas a imitanciometria, né, ele é um exame objetivo, que é basicamente o fonoaudiólogo, ele vai testar ali a complacência, né, ou seja, se existe rigidez ou flacidez quanto o tímpano, né, então é colocado um fone de ouvido no lado, com um som ali fazendo um barulho, né, para a gente interpretar do lado direito, por exemplo, e no ouvido esquerdo haverá uma sonda, né, para verificar ali se o meato acústico está íntegro, né, apresentando uma imitanciometria completa, ou se o meato acústico, né, no caso ali a membrana timpânica, né, na verdade a membrana timpânica íntegra e membrana timpânica perfurada. E aí ele vai ter que criar ali uma prova de função tubária, né, através dessa sonda, né, basicamente que emite um som. Se a sonda ela observar o retorno, a membrana timpânica está íntegra. Se essa sonda emitir um som ali, emitir um alerta e não tiver um retorno, a membrana timpânica pode apresentar uma perfuração, tá bem? As emissões otoacústicas, conforme a gente falou, né, o famoso teste da orelhinha,
é aliado, né, através de dois tipos, o transiente, evocados, e a produção de distorção. Então, através desse equipamento, através desse aparelho, a fonoaudióloga ela coloca, produz emissões otoacústicas, né, ou eletroacústicas do meato acústico do trabalhador, para verificar se ele está apresentando ali um retorno, né, daquele barulhinho, né, igual esse barulho de caneta que a gente fez no começo dos exames, aqui, começo das aulas também. Então, esse barulho é feito para a pessoa ali, para o trabalhador, dar um retorno que ele está ouvindo esse sinal. Os outros exames que eu falei, né, o Bera, eletrococriografia, audiometria de alta frequência e o TPEC, eles vão ser feitos aí em ambientes controlados, né, em ambientes específicos. O diagnóstico diferencial que deve ser observado. Algumas pessoas com diabetes, alterações renais, esclerose múltiplas, a doença de Piaget, né, o Paget, a doença de Meniere também, que eu não coloquei aqui, mas ele faz parte, sífilis, presbiacusia, né, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, o TCE, que é o traumatismo crânioencefálico, alterações de otoxicidade, né, ou seja, através de medicamentos anti-inflamatórios, através de produtos químicos, ou alterações metabólicas, né, como alterações do pâncreas e, consequentemente, alterações de coagulação, como a hemofilia, podem interferir, né, nas alterações auditivas. Aí eu vou ter que realizar altas frequências para aquele indivíduo para conseguir fazer um diagnóstico específico na perda de audição. Por isso, o profissional da fonoaudiologia precisa buscar recursos aí, além de ser extremamente treinado para realizar a audiometria. Quando a gente fala sobre a presbiacusia, né, ela é basicamente uma diminuição auditiva relacionada ao envelhecimento, tá? Que geralmente está associado a alterações degenerativas por causa do envelhecimento daquele indivíduo, tá? Então, ao longo da idade, né, é normal ter uma perda de audição, principalmente a partir dos 60 anos de idade, tá bem? Agora, se o indivíduo tem 40 anos de idade e aparentemente tem uma audição de um indivíduo de 60, o propósito do técnico de segurança é investigar por que essa perda de audição foi ocasionada tão rápido, né? A gente sabe hoje que pessoas da terceira idade, inclusive pessoas aposentadas, continuam trabalhando, mas eu preciso entender o porquê, né, da presbiacusia, né, ter sido atingido ali, o trabalhador ter 40 anos e um sistema auditivo de 60, 70 anos. Sinais e sintomas que geralmente estão relacionados à perda auditiva induzida por ruído. Zumbido, né, o trabalhador vai se queixar ali de sinais como se fosse uma abelha no ouvido ou uma mosca no ouvido, né? Ele precisa primeiramente verificar se não há uma mosca no ouvido, né? Então, basicamente ali um exame de meatoscopia, né, feito através do meatoscópio pelo profissional fonoaudiólogo ou médico, né, vai fazer uma verificação. Dificuldade de entender a fala, né? Algumas pessoas tentam colocar a mão do lado do ouvido para tentar ouvir melhor, né? Ou tentam chegar mais próximo, né, da pessoa que está falando para poder entender melhor o que ele está falando. E certamente a perda de audição, né, são sinais e sintomas da perda auditiva induzida por ruído. Alguns efeitos extra-auditivos, né, que não são relacionados somente à perda de audição, mas dores de cabeça frequente, gastroenterites ou gastrites, né, dores na região do sistema digestório, podem estar relacionados à perda de audição. A hipertensão, né, a pressão alta também, podem ser relacionados à perda de audição, e a insônia, né? Então, quando a gente fala sobre os efeitos extra-auditivos, eu preciso entender que o indivíduo com perda de audição geralmente vai apresentar sinais clássicos de dor de cabeça, gastrite, hipertensão e insônia, tá bem? Não significa que são todos juntos, né? Realmente ele vai apresentar insônia, vai apresentar hipertensão, né, gastrite, né, ou gastroenterite e dores de cabeça,
que podem estar relacionados à perda de audição, né? Seria um plus aí da perda de audição. E o que sabemos sobre o ruído, né? Ruído é a exposição, né, ao ruído excessivo por tempo prolongado, que pode desencadear problemas auditivos e extra-auditivos, conforme a gente acaba de falar. Dor de cabeça, insônia, hipertensão, e, consequentemente, a dificuldade ali de interação, né, com o ambiente. O que sabemos sobre a perda de auditivo? Primeiramente, que ela é uma lesão sensório-neural, né? Então, uma neurosensorial, ali, uma perda relacionada ao sistema de sensório, né, de captação e, consequentemente, neural, ou seja, do sistema nervoso. Ela é lentamente progressiva, entretanto, ela tem uma característica que ela é irreversível, né? Então, uma vez perdida a audição, por causa de ruído, eu não tenho como retornar essa audição, tá? Hoje a gente, por mais que a gente sabe aí que existem técnicas, mecanismos, aparelhos, nada substitui a cóclea, nada substitui ali os 3 ossículos funcionando perfeitamente e nada substitui uma membrana timpânica íntegra, né? Então, a gente sabe que a perda de audição ela é irreversível, irreparável, né? E o indivíduo ele vai ter que conviver o restante da vida com aquela perda de audição, geralmente, né, ela sendo bilateral, tanto na orelha, no ouvido externo, no ouvido direito, como no ouvido esquerdo. E podem estar associadas a zumbido, insônia e hipertensão também para o restante da vida daquele trabalhador. Por isso que a gente precisa ter prevenção, né, a esses riscos. E o que nós podemos fazer? Né? No serviço público, aí nós temos a promoção, prevenção, assistência, vigilância e informação, né, enquanto órgãos de promoção à saúde. O SUS, por exemplo, ele incorpora ali a saúde do trabalhador, criando, né, fortalecimentos no Centro de Referências à Saúde do Trabalhador, que é o que a gente chama de Sereste, né? Nós temos aqui em Araraquara hoje um Sereste bastante atuante, né, que ele fica ali próximo ao Shopping Lupo, né, o Sereste, e nós temos o Renast também, que é uma rede nacional de atenção à saúde do trabalhador, né, que ela tem uma atuação mais online, vamos falar assim, mais voltado a sites, né? Então eu vou até deixar o site para vocês depois procurarem, conhecerem um pouquinho sobre o Renast, né, que é a rede nacional de atenção à saúde do trabalhador, né, de atenção integral à saúde do trabalhador, que ele está vinculado ao Ministério da Saúde, juntamente aí aos governos federais, estaduais e municipais. Também é uma estratégia de atenção integral à saúde dos trabalhadores. O que nós podemos fazer enquanto profissionais aí do serviço privado, que geralmente nós vamos atuar, né? Nós vimos ali no serviço público, né, que a gente tem concursos que a gente pode fazer parte, mas no grandes casos a gente é técnico de segurança de empresas do setor privado. Então nós podemos fazer o PCA, que é o Programa de Conservação Auditiva, obrigatório de acordo com a NR9, a norma regulamentar número 9, porque fala sobre o PPRA, né, o Programa de Prevenção aos Riscos Ambientais, e um dos riscos ambientais é justamente o controle auditivo. Nós podemos realizar um mapeamento do risco auditivo do setor, né? É uma espécie de mapa de risco, mas especificamente relacionado aos ambientes com maior ruído da empresa. Nós podemos realizar um controle de ruído, né, através ali de um enclausuramento, a gente vai ver isso aqui ao longo da aula, e especificamente sobre uma eliminação daquele ruído, né, ou atenuação. O controle audiométrico, que não é feito pelo técnico de segurança, mas o técnico de segurança participa, né, desse controle audiométrico em parceria ao médico do trabalho, ao médico otorrino, ao fonoaudiólogo, ao enfermeiro, que terão controle a esses exames. A gente, enquanto técnico em segurança do trabalho, vamos fornecer os EPIs, né, mais adequados ao risco, seja ele do tipo plug, tanto P, M ou G, né, e ainda, né, a questão ali do abafador, se for o caso também, em virtude do risco ocupacional. E promover a saúde auditiva de modo geral,
né, através de conscientização, através de sensibilização desses trabalhadores. E é uma pergunta a todos, né? Se todos sabemos que a paeira é prevenível, né? Se existe um arcabouço legal, né, para o controle de risco de saúde do trabalhador, se são realizados exames médicos e audiometrias periódicas para o controle, se há uso de equipamento de proteção auditiva, então, por que há novos casos a cada ano? E por que há uma progressão de perda, né? Isso é uma pergunta que a gente geralmente faz em sala de aula, para vocês interpretarem aí a questão auditiva. E a resposta, né, que a gente tem na ponta da língua é que nem todo mundo conhece a perda de audição, nem todo mundo busca a conscientização da perda de audição, acredita que a perda de audição ela só é induzida por ruído ocupacional, esquece do ruído de lazer, esquece do ruído de caixa de som, esquece do ruído de fone de ouvido, e esquece de ruídos provocados aí por instrumentos musicais. Há um arcabouço legal, né? Há um controle tanto da justiça do trabalho como também do direito previdenciário, né? Do INSS, e consequentemente os exames são realizados de maneira periódica, mas o próprio trabalhador ele não obedece a alguns limites aí que a gente tem que feito ser periódicos. E quando a gente fala sobre o uso do equipamento de produção individual, né? Seja o equipamento de produção auditiva, seja o plug ou o abafador, a progressão de perda ocorre, né, geralmente por causa da própria idade do trabalhador, que ele nem sempre leva tão a sério a relação da idade com o ruído. Para entendermos o problema, né, diversas pesquisas, né, apresentam que o ruído de trabalho é inerente ao mesmo e não é percebido como um problema sério. Então, o ruído de uma lixadeira é o ruído que faz parte do ambiente, né? E o trabalhador ele nem sempre está preparado, vamos falar assim, para apresentar soluções para esse ruído, né? Um simples rodízio de função é caracterizado ali como se o trabalhador ele não estivesse com vontade de realizar aquela função. Então, a hora que você, enquanto técnico, apresenta uma solução de ruído, né, que é o rodízio, ou retirar o trabalhador daquele ambiente de trabalho, isso é visto como um certo desdenho para os demais, pelos próprios trabalhadores e pelos próprios coordenadores daquele setor. A perda auditiva não é incapacitante nem resulta a morte, né? Então, o trabalhador com perda auditiva ele pode continuar trabalhando, né? E ele não vai levar a um problema tão sério como a morte, tá bem? A presunção, ou seja, ali a básica, a suposição de que medidas de controle de ruído na sua fonte e trajetória são caras, nem sempre, né? Simplesmente quando a gente fala sobre retirar o equipamento de som daquele ambiente, ali no caso, vamos pegar o caso de um equipamento, né? Geralmente um compressor, né? Que é usado na pintura. Quando a gente fala de de enclausurar ou de retirar ele do barracão, muita gente acredita que é caro fazer isso, né? Caro vai ser você pagar uma indenização por causa de perda auditiva. Retirar ele do ambiente de trabalho é uma questão de saúde ocupacional, uma questão de promoção à saúde. A excessiva dependência de empresas de prestação de serviço na área de saúde ocupacional impede amplitude de informação e atuação transversal na solução de problemas. Aqui, eu até peguei isso de um estudo científico uma vez. Muitas vezes você tem um técnico em segurança do trabalho competente em saúde ocupacional, que conhece, né, que já tem ideias, e aí a empresa mesmo assim vai lá e contrata um terceiro para fazer isso, né? E o terceiro passa 3, 4 meses investigando o problema do ruído ocupacional, e a conclusão dessa empresa de prestação de serviço é o que o técnico de segurança que tinha ali dentro, né, dentro da empresa já tinha falado há 3, 4 meses antes, né? Então demora 4 meses para tomar uma solução, sendo que o técnico de segurança interno da empresa já tinha falado sobre isso há muito tempo, né? E os próprios trabalhadores já apresentavam soluções caseiras, vamos falar assim, para solucionar esse problema. E o uso de EPI, né, ele é desconfortável e ineficaz. Se você conversar com o trabalhador, ele vai falar certamente que o abafador incomoda para falar, que parece que tem alguma coisa apertando a cabeça,
que o fone de ouvido, né, o plug auricular, ele incomoda, né? Muitas vezes o plug auricular, ele não é medido de forma correta pela fonoaudióloga e ele é fornecido de qualquer forma pelo técnico em segurança. Eu falei isso para vocês, eu comentei isso para vocês, existe o plug P, M e G. Às vezes o meato acústico daquele trabalhador é tamanho M e a empresa está fornecendo o tamanho G. É a mesma coisa de que você entrega um sapato apertado para o indivíduo com o pé grande, né? Isso vai criar desconforto, vai criar dor, sim, para aquele trabalhador, e ele vai acabar deixando de utilizar, tá bem? Então, em relação ao EPI, ele pode ser confortável, sendo eficaz também ao trabalhador. Concluindo, então, o tema, né? Segundo várias pesquisas científicas também, com ou sem EPI, ocorre a deflagração, a piora do dano auditivo, tá bem? Então, se o indivíduo não fizer uso do EPI adequado, ele vai apresentar uma piora desse sistema auditivo. A subjetividade do exame geométrico dificulta o controle, né? Justamente quando a gente orienta as empresas a apresentar os resultados aos trabalhadores, muita gente acredita que o trabalhador não deve saber do exame da sua audiometria, né? Muito pelo contrário, a NR7 fala que o exame é dele, é do trabalhador, a primeira via é do trabalhador, então deve ser fornecida uma via, mas eu já trabalhei em empresas que quando o trabalhador solicita os exames, fala que o trabalhador tem que buscar na justiça o exame, né? Muito pelo contrário, a primeira via ela é do trabalhador, tem que ser fornecida para o trabalhador, e se a empresa tem algum medo em relação a isso, é certamente que ela não tem realizado um PCA adequado, muito menos preocupado com o ambiente de trabalho. Aqui a gente, na verdade, deveria ser TST, né? Tá errado aqui a minha escrita, né? Eu vou corrigir depois, aqui antes de fornecer os slides para os alunos, mas técnico de segurança de trabalho acredita que ele não é significativo para a prevenção, né? Se ele não for significativo, né, quem será, né? Se ele é ele que capta ali o ruído, é ele que conversa com o trabalhador, é ele que fornece o EPI, né? Então o técnico em segurança do trabalho ele é sim significativo para a prevenção da perda auditiva. E nós temos um diagnóstico diferencial dificultado, né? Porque muitas empresas não têm recursos para encaminhar eles para outros profissionais, profissionais da área da otorrinolaringologia, né? Nós temos diferenças de sensibilidade a ruído, como exposição, tipo, intensidade. Alguns vão desenvolver a parir, outros não, né? A questão da hipersensibilidade, que a gente falou isso na terceira aula. E a informação sobre risco não leva à conscientização das medidas preventivas. Então, assim como o trabalhador ele deve receber o seu exame audiométrico, nós temos que também criar uma conscientização em relação às medidas preventivas, sendo diversas. A redução do ruído, né, como prioridade, tanto na fonte como o controle do risco na fonte ruidosa, a redução do controle no risco na sua trajetória, na sua propagação, né, e a redução e controle do risco do trabalhador, basicamente essa é a prioridade que a gente tem que observar. Então, a proteção coletiva, primeiramente, a gente tem da PAIR criar uma barreira, né, para o trabalhador. Se eu tenho a fonte de ruído, eu tenho que ter ali um ambiente, né, de proteção coletiva, uma barreira, né? Então, essa proteção coletiva ela pode ser, por exemplo, através de uma barreira acústica para aquele trabalhador, né? No caso ali, um compressor, novamente. Se o trabalhador trabalha nesse ambiente, por que eu não posso colocar o compressor para a parte externa? Sendo que ele vai utilizar somente uma mangueira de ar que pode ser passada por um ducto ou por um barulho aqui, né? Por um furo nessa parede. Ou pela via superior, né? Para o trabalhador fazer uso ali da máquina de tinta, né? Ou da pistola de tinta. O compressor fica para a parte externa, né? E aí a gente vai ter um outro problema que geralmente vai ser associado à vizinhança, né? Dependendo do ambiente, né? Ou depois a gente pode fazer o enclausuramento dessa proteção, dessa fonte de ruído, conforme a gente está vendo aqui. Esse motor, quem levantar a tampa, quem entrar ali no ambiente, né? E a exposição vai ser poucos minutos, né? Então, no caso do compressor, por exemplo, ou de uma fonte de ruído de uma
ela pode ficar enclausurado com uma porta aqui, obedecendo princípios ali da NR12, norma regulamentar número 12, de abertura e fechamento, somente por pessoas técnicas especializadas. Eu tenho ainda mantas absorventes, né, algumas proteções, elas são absorventes, né, conforme a gente falou, as espumas aí específicas para absorção de ruído. A proteção individual sempre vai ser em último caso, né, seja o fone de ouvido aqui, o abafador, ou o plug de inserção, né, para ser colocado, introduzido no meato acústico externo, né, bem o caminho aqui que nós temos entre o ouvido externo e o tímpano, né, que vai proteger ali, vai ser a última barreira que a gente vai ter antes de entrar em contato com os 3 ossículos, né, martelo, estribo e bigorna, e a própria córnea do ouvido médio, tá? Lembrando, depois a gente vai ter o ouvido interno, que aí é a partir dos nervos que nós temos específicos para audição. Sendo assim, a gente chega ao final da nossa última aula aí sobre PCA, né, e falando bastante aí sobre perda auditiva induzida por ruído, e especificamente sobre audiometria nos dias de hoje. A você que participou dessa aula, eu agradeço a paciência em estando acompanhando até agora. Você que está assistindo essa aula agora, eu peço que você baixe aí os nossos slides. Eu vou deixar aqui um material de apoio para vocês no link desse vídeo, tá bem? Na descrição do vídeo que vocês estão assistindo. Sendo assim, a gente encerra o nosso assunto de hoje, né, falando especificamente sobre perda auditiva induzida por ruído e audiometria, tá bem? Eu agradeço a todos que acompanharam essa gravação e a todos que participaram dessa aula. Um forte abraço.